Bom dia, queridos irmãos, graça e paz seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e os seus, nesse dia tão abençoado que o Senhor nos dá. Prazer estar com os irmãos mais uma vez, para compartilharmos da palavra de Deus, para estudarmos a palavra de Deus, para extrairmos dela o máximo daquilo que possamos, da sua beleza, da sua riqueza. E irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, está sendo uma alegria muito grande estudar sobre os evangelhos. Para mim, assim, a chama do Espírito Santo, quando falamos dos evangelhos, ela é muito ardente no nosso coração. É impossível você ler os evangelhos, ler as palavras de Jesus, as histórias que envolvem, como estamos no começo, né, a vinda do Senhor Jesus, o anúncio do Senhor Jesus, as promessas que se cumprem fielmente, aquilo que fora dito pelos profetas. Tudo isso é muito maravilhoso. Eu espero que você esteja na mesma alegria, eu espero que você esteja no mesmo espírito, para que você possa ser alegrado, abençoado, edificado nesse tempo que estamos estudando os evangelhos. Queridos irmãos, semana passada eu tive um probleminha, e esse probleminha resultou em que eu não conseguia subir o vídeo para o YouTube. Não sei o que aconteceu, mas aquele vídeo não ia de jeito nenhum. Minha última tentativa foi no meio da semana, eu estava lá com o computador ligado, trabalhando, eu falei, eu vou fazer a última tentativa, e quando fiz, deu certo. De uma vez só, deu certo. Deus sabe todas as coisas. E aí, então, eu espero que você tenha já escutado a aula anterior, até porque, irmãos, quando nós falamos aqui dos evangelhos, como nos estudos aos Romanos, os livros anteriores, Gálatas, tudo, nunca pule uma aula, viu, irmão? Não pule as aulas. Se você não puder, assista a aula anterior primeiro, se não tiver tempo para essa, vá primeiro, prioriza a anterior, para que você não perca a linha de raciocínio que vou tentando aqui trazer, para a gente ir formatando uma ideia bem concreta da aula, tá bom? Queridos, semana passada, então, na aula anterior, nós falamos a respeito de João Batista, do anúncio do anjo Gabriel a Zacarias, quando estava no templo, daquela situação de Zacarias, então, ficar ali mudo, né, até que o seu filho nascesse. Isabel, a gestação, o período da gestação de Isabel, quando ela está ali no 6º mês, e Maria já for anunciado que daria a luz a Jesus, então Maria vai ao encontro de Isabel, tem aquele encontro lindo das duas, salve agraciada, bendita sois vós, dentre as mulheres, né? Aqueles cânticos lindos todos ali, daquele encontro que como eu disse para os irmãos, na aula anterior, com certeza aquele momento se tornou um momento de comunhão agradável, naquela casa de Isabel, porque foi uma presença gloriosa do Espírito Santo ali, quando Isabel diz, né, o que me traz a mãe do meu Senhor, que coisa linda. E depois temos o cântico de Maria, um cântico lindo, né? Então, depois vemos a chegada de João, o nascimento de João, a cura, né, a volta da fala de seu pai Zacarias, e então Zacarias entoa um lindo cântico ao Senhor, profetizando sobre a vida de João e abençoando a vida já do seu filho. Coisa maravilhosa, esse é o Evangelho de Jesus, e hoje nós vamos então continuar falando de João, mas no contexto anterior de João capítulo 1, versículo 18 em diante. Na segunda aula, nós falamos de João capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Agora nós vamos dar sequência, então, ao Evangelho de João. Irmãos, um adendo, não estou aqui com a minha tela de costume, tive um problema aqui de ordem tecnológica, não sou nenhum craque nesses negócios, e aí não sei o que aconteceu, não consegui. Eu vim para a lousa, para não ficar com a tela escura, e aqui, quem sabe, eu faço alguma anotação. Tá ok? Então, mudança de cenário aqui, mas eu estou na mesma sala, tá bom? Gravando aqui na igreja, por enquanto, porque a vontade mesmo era de estar com os irmãos, todos reunidos, para a gente olhar nos olhos, fazermos as leituras juntos, conversarmos,
discutirmos, né, darmos a nossa risada. Um dia uma irmã me disse: pastor, na aula presencial você conta mais causos, você dá mais risada. É verdade, irmãos. Aqui eu tenho que seguir um scriptzinho para a gente ficar dentro do tempo, né? Mas Deus abençoe. Daqui a pouquinho a gente está de volta, em nome de Jesus. Vamos então começar a nossa leitura. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 1. Vamos começar do versículo 15, irmãos, porque o versículo 15 começa o testemunho de João Batista, de João. Então nós vamos dar contexto. Já fala de João Batista a partir do versículo 15, e aí seguimos adiante. Vamos ler então 3 versículos que já lemos na aula anterior, tá ok? O testemunho de João Batista, João capítulo 1, versículo 15. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Agora então avançamos e vamos fazer a leitura a partir do versículo 18, onde ainda não tínhamos lido. Perdão, versículo 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe contassem: quem és tu? Irmãos, João aqui já estava no exercício do seu ministério. Vamos então falar de cronologia. Aula passada falamos do nascimento de João. Aqui já estamos no exercício do ministério de João. Passaram-se então aqui aproximadamente 30 anos, 29 anos e alguns meses de Jesus, considerando que Jesus, pela marcação ali de Lucas capítulo 1, sabemos que Jesus então é 6 meses mais novo que João Batista, seu primo. O que significa dizer que nessa mudança de período eles já estão ali sob governo diferente, sob sacerdócio diferente. Tem tudo isso, é uma mudança. Por exemplo, Zacarias era sacerdote quando recebeu o anúncio do nascimento de João. Governo da época, Lucas capítulo 1, você vê que o governo era de Herodes o Grande. Quando você vê Lucas capítulo 3, você vê o início do ministério de João Batista. Você já vê ali que o governo agora é de Tibério César. E Tibério César e Herodes o Grande havia dividido o seu reinado, em 4 partes, concedendo uma parte do governo a 4 dos seus filhos. O que na ocasião, em Lucas capítulo 3, um dos seus filhos já havia sido retirado pelo Império Romano e trazido no lugar de um dos filhos de Herodes o Grande, o seu enviado de Roma, Pôncio Pilatos. Ok? Tudo isso você vê em Lucas capítulo 3, no comecinho ali, quando João vai dizer, quando Lucas vai narrar em qual situação João começa o seu ministério. 15º ano do governo do Império de Tibério César. Ou seja, João nasce sob um governo e João inicia o seu ministério sob outro governo. E ali então, Lucas capítulo 3 também vai dizer que os sacerdotes agora eram Anás e Caifás, ok? Então, só para entendermos que de um trecho ao outro, de um mesmo capítulo, de uma mesma história, nós temos essa divisão, nós temos esse espaço no tempo cronológico, ok? De muita coisa que já se passou ali. Então, o versículo 20, os homens de Jerusalém
os sacerdotes de Jerusalém, já começam a ouvir a respeito de João, já começam então a ver que João começou o movimento ali. Por quê, irmãos? João, ele já tinha os seus discípulos. Mais adiante nós vamos ver que os homens já o seguiam sendo discípulos de João. E mais tarde se tornariam discípulos de Jesus. Outra coisa, João já estava batizando com água. E nós vamos fazer essa leitura aqui. Perdoe. Então, versículo 19. João testemunha de que judeus foram enviados de Jerusalém a Betânia para inquirir ali e saber quem era aquele homem. Quem és tu? Versículo 20. Versículo 20 diz então João: e confessou e não negou. Confessou dizendo: eu não sou o Cristo. É interessante essa expressão de João, porque João, pelo Espírito de Deus, já sabia que eles não estavam preocupados com o que João estava fazendo simplesmente. Eles queriam saber de fato quem era João, mas sempre na certeza, na expectativa de que aguardava-se o Cristo. E qualquer movimento fora da normalidade, lembrando, irmãos, que tudo isso está acontecendo, é o primeiro movimento espiritual, movimento vindo de Deus, depois de um período de 400 anos. Houve um grande silêncio, esse período chamado período interbíblico, do último profeta menor, agora aos primeiros atos de João. João é o homem que vem quebrar esse silêncio profético. João é que vem romper com um silêncio de 400 anos. Então pense, a última vez que tivemos alguma manifestação no sentido profético fora em 1620. E depois de 1620 nada aconteceu. Vamos dizer que a última expressão espiritual, a última manifestação tivesse sido lá a Reforma Protestante, mas nada mais aconteceu, nenhum outro agir do Espírito Santo tivesse acontecido em todo esse período. Nós aqui ficaríamos, de certa forma, também atônitos, preocupados com relação ao que estava acontecendo. E aqueles homens detinham a lei, eles detinham, vamos dizer, como Paulo usa, essas expressões em Romanos, deles eram ali a lei, eles cuidavam dos oráculos da fé. Então eles foram preocupados e foram atrás de João para saber. E a resposta de João já é muito direta: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és tu? És tu Elias? Baseado em Deuteronômio, capítulo 18, no verso 15 a 18. E ele disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ou seja, cara, se tu não és o Cristo, se tu não és Elias, se tu não és profeta, quem és tu? Me ajuda aí. Traduzindo na Bíblia na linguagem de hoje, é como se aqueles homens dissessem: então me ajuda aí, santo, porque eu preciso dar uma resposta para quem me enviou. Eu preciso voltar para Jerusalém e dizer: olha, esse camarada está fazendo essas coisas, ele é fulano. Então João vai ajudar-eles, João vai dar uma ideia para eles. Então disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Vamos lá, se você puder abrir a sua Bíblia, Isaías capítulo 40, versículo 3. O capítulo 40 todo, ele tem de subtítulo, aqui aparece para mim, o consolo para o povo de Deus. Versículo 3,
voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda, a nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será batido. O que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado. E a glória do Senhor se manifestará a toda a humanidade, juntamente haverá, pois foi boca do Senhor que o diz. Diz uma voz, clama, e eu disse, que hei de clamar? Todos os homens são como a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se as ervas, caem-se as flores, soprando nela o hálito do Senhor. E na verdade o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um alto monte. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: aqui está o vosso Deus. O Senhor virá com poder, e o seu braço dominará. O seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Nos seus braços recolherá os cordeiros, e os levará ao seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem mediu com concha de mãos as águas, ou tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra, ou pesou os montes e os outeiros em balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse o caminho certo? E lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento? Certamente as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças ele pesa as ilhas como se fosse um fino pó. Então, irmãos, versículo 17 diz: todas as nações são como nada perante ele, e ele as considera sem valor, a menos do que nada. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Com que imagem o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro. A cadeias de prata funde para ela. O pobre demais, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece. Ele busca o artífice sábio para gravar uma imagem que não se pode mover. Irmãos, vou parar por aqui, mas então, quando João faz essa declaração a respeito de quem ele era, que ele era essa voz que clama no deserto, ele era o anunciador, este que Isaías profetiza. Ele era esse que traria a real noção, ideia e valor ao povo da glória daquele que não busca conselho. Quem será o seu conselheiro? Este que traria uma nova realidade ao povo, à terra, aos homens, este que contrariaria o sistema religioso daqueles dias. Porque em outra situação eu já disse para os irmãos, por exemplo, que os sacerdotes da época eram Anás e Caifás, mas o correto seria apenas um deles terem o sacerdócio. Mas acontece que Anás, ele não estava vivendo dignamente para ser o sacerdote. Então Caifás é colocado como sacerdote. Mas Caifás nem de perto tinha vamos dizer, o brilho de Anás. Ele não tinha eloquência, ele não tinha a bela voz, ele não tinha todo aquele brilho que Anás tinha perante o povo. Anás, ele era um homem das multidões, arrastava multidões para perto dele. Então, os homens decidem que Caifás permanecesse, Caifás assumisse, mas que Anás permanecesse junto com ele.
mesmo não vivendo uma vida digna. Então o sistema religioso estava corrompido, e esses homens sabiam. Esses homens tinham plena consciência de tudo que estava acontecendo, por isso vão então questionar João. E a resposta de João, ela é muito direta, e obviamente para homens que são doutos da lei, plenos conhecedores da lei, plenos conhecedores das palavras dos profetas, de pronto, eu creio que foram tremendamente impactados. Então o versículo 24 ele diz: e os que tinham sido enviados eram dos fariseus, ou seja, os fariseus que comandavam o templo. Lembro muito bem quando nós estudamos Atos, quando eu falei dos fariseus, dos saduceus. Então os fariseus eram aqueles homens que defendiam a lei com todo o seu rigor, ok? Então diz ali o texto que esses que foram enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem profeta? Com licencinha. Então ele vai dizer aqui, João respondeu-lhes, versículo 26, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Aqui João deu um nó na cabeça deles, né? Porque eles foram lá saber quem era João. Aí João diz quem é. Então, quando João diz quem é, logo eles se dão conta de que o Cristo, aquele que realmente era o esperado, estava próximo. Mas aqui João, ele diz: aquele que vem após mim, ele já está no meio de vós. Está no meio de vós e vós não o conheceis. Aqui deve ter sido complicado para eles entender isso. E aí o versículo 27, ele diz aqui: este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim. Aí o nó complicou. Do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Aqui, irmãos, no versículo 27, mais uma vez é uma declaração, como no capítulo 8 de João também é feito, a respeito da atemporalidade de Cristo, Cristo como atemporal, Cristo como sendo de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, mas que, como o versículo 1 do capítulo 1 já diz, o Verbo estava com Deus. Sem ele, versículo 3, nada do que se fez teria sido feito. Então, irmãos, veja bem, esses homens não tinham até então tido essa ideia tão bem trabalhada a respeito do que João vier a escrever no futuro. João capítulo 1, versículo 1, sobre o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Com certeza esse momento em que João Batista declara: olha, aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, eu vou abrir um adendo aqui, sobre o versículo 27. Ele é aquele que vem após mim, mas já era antes de mim. E aí então ele faz questão de destacar que de Jesus, daquele que viria, ele não era digno de desatar a correia das suas sandálias. Eu sempre gosto de usar, irmãos, esse exemplo, porque quem está falando aqui é João Batista, o primo de Jesus, a voz do que clama no deserto. É aquele anunciado por Gabriel a seu pai Zacarias, sacerdote. É aquele de que Jesus vai vir a dizer: dentre os homens nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. E João faz essa declaração.
Eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Eu gostaria de entender por que muitos se acham alguma coisa, irmãos. Porque muitos pastores por aí se acham alguma coisa. Porque muitos líderes religiosos se acham alguma coisa. Meus irmãos queridos, Deus tenha misericórdia desse servinho aqui. Deus tenha misericórdia desse pobre rapaz aqui, que tem a alegria de ter vocês como irmãos, participarmos dessa comunhão maravilhosa. Mas quem sou eu na fila do pão, como diria o povo aí? Quem somos nós, irmãos? Se João se declara indigno, injusto de desatar as sandálias dos pés do Mestre. Olha que coisa linda, irmãos, para entendermos o que de fato somos diante do Senhor. Então, irmãos, o texto continua dizendo assim: essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, e no 29 ele diz: no dia seguinte, João viu a Jesus. Coisa linda. Aqui o texto começa a fazer uma construção linda a respeito dessa história. Eu vou pegar minha Bíblia aqui para fazer a leitura desse versículo 29 em diante, porque eu gosto mais da versão aqui da minha Bíblia. No dia seguinte, vamos ler agora do 29 ao 34. João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você abrir a sua Bíblia comigo, você vai poder ver essa referência, Êxodo. Por favor, marque aí onde você está, João capítulo 1, e vá comigo para Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículo de número 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e largou entre os juncos à beira do rio. Irmãos, esse versículo começa a contar a história de Moisés. Moisés como libertador do povo de Israel, libertador do povo que estava sob o domínio de Faraó. Faraó para nós hoje seria o mundo. Começa aqui exatamente nesse ponto a história daquele homem que é considerado como uma prototipia, como uma história anterior daquele que viria mostrar o papel que o Senhor Jesus iria assumir na humanidade, na história. Então, assim, nós temos muitos, irmãos, muitos como essa passagem, muitas passagens que podem nos ajudar nessa leitura. Outra passagem importante, eu não quero abrir para não tomarmos muito tempo da aula, mas outra passagem muito importante aqui seria entendermos aquele cenário em que Abraão, quando vai com Isaque, seu filho, ao monte chamado Moriá, para ali fazer a oferta que Deus pediu a ele, que Deus ordenou a ele: vá e me entregue seu filho como sacrifício. Toda a história você já conhece. Se você não conhece, procure aí fazer essa leitura desse texto, de quando Abraão recebe a palavra, toma seus servos, toma seu filho e parte, caminha ali os dias para chegar ao monte, e um pouco antes de se dirigir ao monte, pede para que os seus homens permaneçam, para que ele suba somente com o seu filho. Chegando ali, próximo do monte, então seu filho Isaque o questiona:
papai, temos aqui o cutelo, temos a lenha, temos tudo, só não temos o animal. O que vamos oferecer ao Senhor? Naquele momento, Abraão declara as palavras que ficaram conhecidas como Jeová Jirê: Deus proverá. Deus proverá, filho. Deus proverá. Então, naquele momento, o mais importante entendemos que quando Abraão declara essas palavras, ele diz: Deus proverá para si o cordeiro, não para nós. Abraão não diz: filho, já já Deus proverá para nós um cordeiro, para nós o imolarmos aí. Quando você faz a leitura do texto, você vai ver que no momento que Abraão vai matar o seu filho, vai descer o cutelo sobre o seu filho, que o animal se mexe, que ele escuta o animal entre os arbustos, e o anjo então fala com ele. A Bíblia diz que o animal estava preso nos arbustos pelos chifres. Irmãos, cordeiro não tem chifre. Cabrito tem chifre, cordeiro não tem chifre. Certamente aquele animal não era nenhum cordeiro preparado por Deus para ele. O que Abraão fala é algo profético futuro, que Deus proveria para si, para ele mesmo, o cordeiro. Como volto à aula de Romanos capítulo 3, quando falamos da justificação, quando disse aos irmãos a respeito da beleza de Deus, da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia, que Deus, agindo com misericórdia, ele sendo ofendido pelo homem no seu pecado, vai ele mesmo, sendo ofendido, providenciar o conserto para o ofensor, porque ele sabia que o ofensor por si só, ele não poderia fazer nada. Aí nós vamos à leitura de Romanos capítulo 3, do versículo 9 ao 18, onde vemos ali várias declarações, por exemplo, do Salmo 12, quando o salmista diz: não há bem sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que possa fazer o bem. Por quê, irmãos? Porque o que Paulo declara aos Romanos no capítulo 3, no verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que significa que o homem, por si só, ele é incapaz de buscar a Deus. Ele é incapaz de dar um passo em direção a Deus. Ele é incapaz de buscar a sua redenção pela sua vontade própria, porque o homem está totalmente depravado. E então Deus sabe disso. Então Jeová Jirê, Deus proverá para si um cordeiro. E irmãos, daquele dia em diante, o judeu aguardou ansiosamente, diuturnamente por esse dia. O judeu esperava por isso. Irmão, entenda o impacto dessas palavras de João nos ouvidos do sacerdote, nos ouvidos do judeu, nos ouvidos daqueles que aguardavam a promessa, o resgate, o cordeiro que fora prometido pelo pai Abraão. Então aqui o texto diz que João, já ali no rio, ele diz então: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, é como se um grande espaço da história, como se um grande vazio da história naquele momento se fechasse. Um ciclo da história, algo que estava aberto desde o Moriá, da história do pai com o filho, de Abraão e de Isaac, foi aberto lá e foi fechado aqui. O cordeiro prometido, o cordeiro que viria, que Deus proveria para si, agora se manifestou. Deus proverá para si o cordeiro.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, ou seja, o primogênito de toda a criação, aquele que estava com o Pai desde a criação, aquele que sem ele nada do que se fez teria sido feito. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim por isso, batizando com água. Então João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer no Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Aleluia, aleluia, irmãos. Jesus, o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem mancha, puro, viveu nesse mundo, suportou esse mundo e não pecou jamais. Não pecou jamais. Foi morto, imolado, segundo as palavras do profeta Isaías. Foi pisado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías diz que conviu ao Pai moê-lo pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz, irmãos, estava sobre ele. Que paz é esta? É a paz para com Deus. É a paz para com Deus, sendo eu e você fruto da raiz adâmica. Eu e você agora, segundo Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados mediante a fé, temos paz para com Deus por meio de Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, a nossa ofensa, o nosso pecado, aquilo que nos separava de Deus, está pago. E quando nós chegamos e atendemos ao chamado do Espírito Santo, com a sua graça maravilhosa, com a sua graça preveniente, vou usar o termo doutrinário, teológico, porque eu disse anteriormente que o homem seria incapaz de por si só se aproximar de Deus. Então, irmãos, como eu e você chegamos aqui, não chegamos por nossos méritos, não chegamos por nada que fizemos, mas chegamos porque fomos atraídos pela graça de Deus, a graça preveniente, pela qual Cristo se manifestou a nós, com o seu Espírito Santo. E ao sermos atraídos por Ele, ao sermos chamados por Ele, o nosso coração respondeu sim, respondeu com arrependimento, respondeu com quebrantamento, e dissemos: sim, Senhor, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É o Senhor quem nos justifica, é o Senhor quem então, através dessa resposta do nosso coração, Ele operou a sua obra gloriosa em nossas vidas. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio então habitar em nosso coração e nos justificou, nos regenerou e nos adotou agora, e somos parte da família de Deus, irmãos, porque o teu Espírito nos atraiu, mas nós, em nosso coração, respondemos a Ele no seu chamado. Oh, irmãos, que obra maravilhosa! Que coisa gloriosa é essa que o Senhor operou em nossas vidas e no nosso coração. E é Ele agora, irmãos, que nos sustenta. Foi Ele que nos batizou com o seu Espírito Santo. Ele que agora opera em nós tanto o seu querer como o efetuar.
É Ele que tem nos sustentado com a sua graça, com o seu amor. É Ele que, pela sua misericórdia, não tem imputado sobre nós tudo aquilo que merecíamos. E pela sua graça tem nos dado tudo também que não merecemos. Que maravilha é essa, irmão? Que maravilha é essa? E eu e você hoje vivemos guardados debaixo dessa maravilhosa mão, debaixo dessa maravilhosa graça, desse amor imensurável. Esse amor que João, logo mais, daqui 2 capítulos, vai dizer que Ele nos amou de tal maneira. Irmão, irmã, o que é tal maneira? O que é tal maneira? Qual é a medida disso? Qual é o tamanho disso? Não temos. É tal maneira, é imensurável. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. Capítulo 5. Visto que um morreu por todos, para que todos que por ele agora vivem, não vivam mais para si, mas vivam por aquele que por eles se entregou. O amor de Cristo nos constrange. Por isso que Paulo declara lá aos Efésios, no capítulo 2, não vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Vivamos dessa maneira, vivamos na alegria de saber que a palavra de Deus se cumpriu, que a promessa de Deus se cumpriu e Jesus se manifestou a nós. E se Ele cumpriu até hoje todas as promessas a respeito de Jesus, Ele vai cumprir também a última promessa, que é da volta do seu Filho, quando Ele virá para nos levar para o céu. É nessa esperança que nós vivemos, irmãos. É na alegria dessa maravilhosa esperança que nós caminhamos. Por isso Paulo diz aos Coríntios que se nós aguardarmos apenas nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso eu te digo, não viva friamente na esperança dessa vida, mas viva naquilo que está por vir. Que a nossa leve e momentânea tribulação desses dias que nós temos passado produzam em nós um peso de glória eterna, para dias de glória que viveremos na presença do Senhor. E assim sejamos edificados e abençoados em nome de Jesus. Querido irmão e irmã, Deus te abençoe, que você tenha uma semana de bênção e de paz. Eu quero te convidar, como tenho feito, mais uma vez, a deixar o controle remoto da televisão e voltar-se aqui. Conecte-se no YouTube ao longo da semana e volte aqui, assista às aulas do pastor Cris, do pastor Rafa, do irmão Edson, às terças-feiras. Conecte-se conosco no culto de oração e participe conosco de um tempo de oração, de intercessão, de ações de graças, onde ali agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. E também participe dos grupos pequenos, participe dos grupos de comunhão, de estudos, Grupo Jerusalém, Grupo Bereia, o outro grupo, não me recordo o nome, mas o grupo da irmã Cris. Participe também dos 3 GPs que nós temos. Então, seja assim abençoado em nome de Jesus e conservemos a nossa comunhão, mesmo que o momento atual nos leve a um distanciamento físico, jamais nos distanciemos no nosso coração, na nossa oração e na nossa comunhão. Amém, queridos? Deus te abençoe, em nome de Jesus.